Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vim mostrar para vocês uma receita de uma coisa que eu, aliás, não costumo consumir muito, que é vinagre, mas o vinagre de maçã, ele é uma coisa assim extraordinária para a sua saúde. E se você entrar aí na internet, faz a sua pesquisa, você vai ver que o vinagre de maçã ele tem assim zilhões de propriedades. Vamos lá que eu vou te mostrar. Para fazer o vinagre de maçã, o que você vai precisar é maçãs, não importa que tipo de maçã, eu prefiro aquelas que são orgânicas, essas já estão lavadas, inclusive são orgânicas, já estão lavadas, não importa qual é o tipo, pode ter inclusive assim machucadinho, tem uma aqui que eu vi que tinha um machucadinho, ó. Onde que ela tá? Sumiu. Aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Quando tem um machucadinho, você corta o machucadinho fora, mas isso não tem importância, tá certo? Então você vai precisar de maçãs, a quantidade você que decide. Um pote bem grande, para poder caber, um pote de vidro, tá? Ele tem que ser de vidro, água, açúcar, uma colher que seja algo para mexer, né? Que seja ou de plástico ou de madeira, essa colherzinha aqui é de bambu. Uma faquinha para cortar e uma tabuinha, só isso. Então, como é que você vai fazer? Você pega o seu pote de vidro, que já tá lavado, tá super limpinho. Essas maçãs estão todas limpas também, lavadas. Então, você vai cortar a quantidade de maçã até mais ou menos aqui. Ele tem que chegar até mais ou menos aqui. Você tem que deixar um espaço acima das maçãs, porque quando ela começa a fermentar, começa a fazer o vinagre, ela começa a borbulhar, precisa de um pouco de espaço aqui em cima para ela poder crescer. Ela cresce um pouco, tá certo? E essa partezinha aqui você tira, mas o resto você pode deixar. Por exemplo, as sementinhas, o talinho, não importa. Você corta em pedaços grandes, assim, pedaços. Também não tem muita regra a respeito do tamanho dos pedaços. Corta mais ou menos assim, alguns pedaços, e põe ali. E vai colocando, pode ser sementinha, pode ir tudo, não tem importância. Vai colocando até ficar mais ou menos aqui, deixa assim uns 3 dedos de espaço para poder, como eu já falei, para poder trabalhar, tá certo? Então vamos lá. As maçãs, você vai contando quantas maçãs você colocou, mais ou menos para ter uma ideia da quantidade de açúcar. Eu aqui acho que coloquei 9, não tenho bem certeza. Para cada maçã que você colocou, você vai colocar uma colherzinha de chá de açúcar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que foram 9. Pronto. E aí você vai completar com água. Água filtrada, água limpa. Precisa de mais um pouco. E agora mexe um pouco. Não precisa mexer muito não, é só mexer um pouco só. O açúcar ele começa a dissolver.
você vê que aqui no começo, no princípio do processo, as maçãs elas estão ainda um pouco acima da água, né? Elas estão como que boiando. Depois, conforme vai ficando vinagre, elas vão como que ficando encharcadas de água, sei lá, não sei explicar bem como é que acontece. Eu só sei que muitas vezes ela começa a descer para o fundo, mas é assim mesmo. Se não descer também tudo bem. Então, agora, na verdade, está pronto. A única coisa que você vai fazer eu tenho aqui essa tampinha, que ela tem uns furinhos, tá vendo? Eu vou deixar só assim. Mas se você não tiver uma tampinha dessas, porque você não pode fechar completamente com essa tampa que vem aqui. Essa tampa aqui, ela fecha hermeticamente, mas assim ele não pode ficar. Você tem que deixar aberto para poder respirar. Então, eu tenho essa tampa que tem, tá vendo? Uns furinhos aqui, dá pra ver? Ela tem aqui uns furinhos, ó. Eu vou deixar com essa tampa aqui e a cada dia eu venho aqui e mexo com uma colher de plástico ou uma colher de madeira. Isso eu vou repetir todos os dias nas próximas 2 semanas ou 2 semanas e meia. Na verdade é isso só, já está praticamente pronto. Você colocou as maçãs aqui, colocou para cada maçã uma colherzinha de chá de açúcar, completou com água até as maçãs começarem a boiar aqui embaixo, deixando sempre um espaço para ela respirar aqui, para ela poder trabalhar, porque ela vai crescer, vai fazer borbulha, e aí você cobre com alguma coisa que possa respirar. Se você não tiver uma tampinha, você coloca um tule, um voal, um tecido, coloca com um elástico, algo assim parecido, tá vendo? Assim, você deixa assim, e aí nas próximas, você deixa em algum lugar na sua cozinha, em algum lugar onde não bata sol. Na verdade, o melhor seria dentro de algum armário, porque aí não bate sol, mas está lá protegidinho. Então, todo dia, nas próximas 2 semanas, 2 semanas e meia, às vezes 3 semanas, você pega a sua colher de plástico ou de madeira e vai mexer as maçãs. Para essas que estão aqui em cima irem para baixo e para as que estão embaixo virem para cima, certo? Melhor ainda seria se você tivesse um pratinho, se você tiver aí na sua casa um pratinho ou alguma coisa que você possa colocar aqui e fazer peso, pode ser inclusive um saquinho com algumas pedras, que você coloca e faz peso para as maçãs ficarem abaixo da água. Mas se você não tiver, também não é tão grave assim, você pode mexer 1 ou 2 vezes por dia, para assim, as maçãs que estão aqui em cima, você sempre tem que trocar com as que estão lá embaixo, para elas não ficarem fora da água, né, para estar sempre revezando. E aí, vai ficar assim, tá certo? Por 2 semanas, 2 semanas e meia, até 3 semanas você vai fazer isso aí. Nunca pode ficar exposto ao sol, tá certo? E não precisa de geladeira também. Aliás, não pode pôr na geladeira, senão ele não vira, ele começa a fermentar. Se você coloca na geladeira, para a fermentação, né? Então, depois disso aqui, quando ele tiver assim, ele vai estar borbulhando, às vezes ele vai formar um filme meio branquinho. O que não pode é ter fungo preto, marrom, cinza, aí é porque ela estragou e aí não adianta, tem que jogar fora e começar tudo de novo. Mas enquanto tiver só um filme branquinho, fica meio turva, a água fica fazendo borbulhinha, ele começa a trabalhar. Tudo isso é normal. Depois de 2 semanas, 2 semanas e meia, 3 semanas, que você vem aqui todo dia e mexe as maçãs para elas circularem, né, para elas mudarem de posição, aí você vai filtrar as maçãs fora, vai tirar, vai jogar fora, e o líquido que sobrar você vai guardar dentro de uma garrafa de vidro, e outra vez você vai tampar com alguma coisa que respira e vai deixar fora da geladeira outra vez, num lugar que não bate sol, por mais... Bom, depende aí do lugar que você mora, da temperatura que é na sua cozinha. Por exemplo, eu aqui preciso de umas 5 semanas para ele ficar pronto, para transformar em vinagre.
Às vezes aí no Brasil, se tá muito calor, ele vai transformar mais cedo. Para saber se ele tá bom ou não, você, depois de umas 3 semanas e meia, 4, você prova uma colherzinha. Se ele ainda não tá no gosto que você queria, deixa uma semana a mais, né? Mas aí você não precisa mais mexer. Ele, no fundo, ele vai criar um resíduo que forma no fundo. Ele fica, parece uma borracha, uma coisa, ele forma assim o que a gente chama de mãe, né? Mas é normal também. Aquilo você pode tirar e jogar fora depois que ele tiver transformado em vinagre, ou pode deixar, tanto faz. Isso é a seu critério, tá certo? E aí depois de 4 semanas, às vezes 5, dependendo aí da temperatura da sua cozinha, aí ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim, você coloca numa garrafinha, ele vai ficar meio turvo. Você coloca numa garrafinha, embala bonitinho, pode dar de presente, você pode guardar na sua geladeira por meses. Isso aqui você pode guardar por muito tempo. Eu não costumo usar vinagre para temperar nada, na verdade, mas o vinagre da maçã, se eu fosse falar aqui as propriedades do vinagre da maçã, eu ia ficar 3 horas falando. É super saudável você tomar uma colherzinha de sopa de manhã com um pouco de água e mel, se você quiser, ou puro mesmo, de manhã cedo, e uma colher à noite. Sabe, tomar assim 2 colheres de sopa por dia, uma de manhã, uma à noite, você vai ver como a sua saúde vai melhorar muito. Tem muitas propriedades legais. E você pode usar, e fica super bonito para dar de presente. Eu acho que fica um presente super legalzinho. E foi feito por você, né? É uma receita crudívora, vegana, orgânica e super saudável. E barata também, porque é o custo somente da maçã e algumas colheres de açúcar. Aí você vai se preocupar com o açúcar. Ai, Tereza, você colocou açúcar, açúcar não faz bem para a saúde. Mas no resultado final, quando ele tiver transformado em vinagre, ele não vai ter mais o açúcar, porque as bactérias que vão transformar a maçã e o açúcar e essa água em vinagre, elas se alimentam do açúcar. Então, no final do processo, o vinagre ele não tem açúcar, ele não é doce, ele tem gosto de vinagre de maçã, né? E ele vai ter um gosto muito mais gostoso porque foi feito por você. E a próxima receita que eu vou colocar aqui no meu canal vai ser o chá da casca da romã. Porque eu fiz um vídeo uma vez, algum tempo atrás, do suco da romã. E muita gente comentou a respeito do chá da casca da romã, que tem muitas propriedades também. Então é isso. Se você gostou dessa receita, dê um like pra mim, inscreva-se aqui no canal e volte sempre, porque eu vou estar sempre mostrando receitas gostosas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!